volta com o segundo bloco do Esporte RBA. Agora a gente fala de futebol, continua falando de futebol, agora com os gols do Campeonato Brasileiro, mostrando aí os gols dos catarinenses nessa reta final da competição e também placares dos outros jogos e a classificação. Confira. O São Paulo saiu na frente do Figueirense nessa jogada. De Pato para Ganso, de Ganso para Luiz Fabiano e do camisa 9 para as redes. Aos 26 minutos, Clayton deixou tudo igual. Carlos Alberto, no segundo tempo, marcou da virada do time catarinense. Aí o jogo chegou aos 45. Parecia tudo resolvido, mas o improvável aconteceu. Kardec, já nos acréscimos, empatou de novo a partida. E aos 49, no último lance do jogo, Thiago Mendes decretou a vitória tricolor por 3-2. O Figueirense caiu uma posição com essa derrota e agora está na zona de rebaixamento, com 40 pontos. Quem tomou a posição do Figueira saindo do Z4 foi o Avaí, que venceu a Ponte Preta em casa por 1-0 com esse gol de Antônio Carlos, aos 20 do segundo tempo. William, Charles e Alisson marcaram os 3 gols da vitória em casa do Cruzeiro sobre o já rebaixado Joinville. A equipe catarinense continua segurando a lanterna do Brasileirão com 31 pontos. Na Arena Condá, o Goiás foi um visitante atrevido e abriu 2 gols de vantagem no primeiro tempo. Eric e Fred marcaram. No segundo tempo, o Verdão até descontou com Túlio de Melo, mas Fred de falta garantiu a vitória por 3-1 dos goianos. A Chapecoense segue com 47 pontos e caiu para a 14ª posição na tabela. Nos outros jogos da rodada, Fluminense e Internacional ficaram no empate em 1-1. O Vasco venceu o Santos em casa pelo placar de 1-0. O Grêmio venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. O campeão Corinthians perdeu para o Sport por 2-0. Em casa, o Palmeiras foi derrotado também por 2-0 pelo Coritiba. E o Atlético Paranaense venceu o Flamengo pelo placar de 3-0. O Corinthians, campeão brasileiro, tem 80 pontos na ponta da tabela. Em segundo aparece o Atlético Mineiro com 66. Grêmio em terceiro tem 65. E completando o G4 aparece o São Paulo com 59 pontos. O Internacional é o quinto com 57. Depois tem Sport com 56. Santos e Cruzeiro com 55 cada, Atlético Paranaense e Ponte Preta 51 pontos cada, o Palmeiras com 50 em 11º, Flamengo em 12º com 49 pontos, Fluminense e Chapecoense têm 47 pontos, o Coritiba em 15º tem 43 e o Avaí em 16º tem 41 pontos. Na zona de rebaixamento estão o Figueirense com 40 pontos, o Vasco da Gama também com 40, o Goiás com 38 e o Joinville na lanterninha com 31 pontos. Você viu aí a vinheta, momento da velocidade, porque é hora da gente falar de Fórmula 1, do encerramento da temporada desse ano. Claro que está comigo então, Gilvair, que é o nosso especialista em Fórmula 1. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Então, esse final de semana aconteceu a última etapa do campeonato da Fórmula 1, né? E as coisas não mudaram muito, né, Adriele? Tivemos as Mercedes fazendo P1 e P2, né? Rosberg mantendo aquela fase. Depois que o Hamilton ficou campeão, aí ele fez poles consecutivas e venceu mais uma. Levou sorte? Não. Hamilton hoje meio que deu uma esnobada, falou assim, é muito melhor ser campeão, tricampeão, do que fazer várias poles e ganhar uma. Na verdade é o seguinte, vamos deixar as coisas bem claras. A equipe deu uma moralzinha pro Rosberg, para quê? O cara andava meio cabisbaixo, Hamilton bicampeão dentro da Mercedes, chegou e já foi bicampeão, o Rosberg já está há tempinho, então o que aconteceu? Hamilton estava tranquilo, queria chegar a encostar o grande Ayrton Senna, que é quem ele quer seguir. Não conseguiu. É tricampeão? Sossegue esse ano que vem tem outro, deixa o Rosberg ganhar aí e depois ano que vem a gente conversa e vê no que dá. A gente está vendo agora imagens, inclusive, dessa temporada de encerramento. Apesar de ser uma prova aí final, a última foi mais festiva ou o pessoal aí estava
Olha, para te falar a verdade, Adriele, até na largada, até as primeiras voltas foi uma prova legal, né? O Alonso teve um toque ali com o Felipe Nasr, daí bateu no Maldonado, pela primeira vez Maldonado não foi culpado, né? Durante o ano inteiro criticaram quem foi o culpado dessa vez foi o Alonso. O Alonso xingou demais durante a prova, no momento da prova ele chegou a falar que se não tivesse um safety car, ele abandonaria, porque ele não ia ficar tomando volta da galera. Esse ano a McLaren está muito ruim, a McLaren andou de ré esse ano, foi um ano terrível. O Alonso, já se sabe que Alonso e Ron Dennis as coisas não batem, é meio que gato e cachorro. Ele já foi para lá meio que por causa da grana. Ofereceram uma grana mais alta que ganhava na Ferrari, sabia que ia ser um ano difícil, aí o Ron Dennis falou para ele assim, não falou diretamente, ele falou para a mídia, ano que vem talvez seria interessante para o Alonso tirar um ano sabático, porque o Alonso reclamou o ano inteiro, e com razão, a McLaren andou muito mal, e aí o Alonso deu o troco e falou assim, eu vou estar no grid ano que vem, ele tem contrato com a McLaren, sabe, e... Até foi uma prova legal, por ser a última até foi uma prova legal, teve algumas ultrapassagens, é uma pista que não oferece muito, mas os pilotos conseguiram achar umas ultrapassagens. O Williams vacilou nos boxes de novo, né? Felipe Massa, para variar, com o Felipe Massa, teve aquela saída do Bottas, o Button entrando, bateu, quebrou o bico, um erro da equipe Williams. Então, uma equipe que quer ser grande, que foi gigante, caiu, foi na nica por uns tempos, começou a crescer de novo, não pode fazer esse tipo de erro que cometeu ontem. Erro com o Felipe, demorou no pit e um erro soltar o Bottas, aí quem paga é o piloto, tomou um drive tudo de 5 segundos, tem que chegar e esperar, então acabaram com a prova do Bottas, né? Mas a última etapa vale tudo, então meio que ficou tranquilo. Ficou nesse esquema aí de o último deixa assim, né? Exatamente. A gente tem agora também classificação, né? Classificação, a gente começa com a classificação da prova, né? Do GP de Abu Dhabi, que foi o último do ano, a gente tem a classificação, vamos botar na tela a classificação aí pra gente comentar, né? Na verdade ficou o Nico Rosberg na frente, né? Lewis Hamilton em segundo, e aqui a surpresa, Kimi Raikkonen em terceiro. O Sebastian Vettel com a Ferrari com aquela mania de deixar, não, é garantido. Seguraram o cara do Q2 para o Q3, os outros pilotos vieram, fizeram uma volta um pouco melhor e sobrou para o Vettel largando lá atrás. Fez uma corrida de recuperação, mudou a estratégia, andou bem. Aqui tem que tirar os méritos para o Vettel aqui porque ele andou muito bom. E o Kimi voltou ao pódio. Foi um ano difícil para o Kimi. Né? A diferença de pontuação é muito grande entre Vettel e... Então foi para finalizar, eu até acho merecedor esse terceiro lugar para o Kimi, porque ele também teve muito azar. Sempre se fala do Felipe Massa, que teve azar nos outros anos. Esse ano a Ferrari, o Kimi Raikkonen teve muito azar realmente. Ele tem ano que vem para mostrar, né? Aí tem Sérgio Pérez da Force India, muito rápida, a Force India andou muito bem esse final de semana. Ricardo da RBR, Nico Rosberg, Felipe Massa em oitavo, chegou a estar em sexto, se não fosse um pit stop de 6.6, é muito lento um pit desse tempo aí, para uma Williams não pode. Segundos fazem diferença. Né? Só para você ter uma noção, a Mercedes fez 2.2, ela chegou a fazer um pit de 2.2 contra 6.6, é uma eternidade, não tem como. O piloto, ele pode tirar uma diferencinha, mas aí quando chega aqui não dá. Grosjean e Daniel Kvyat, que é um bom piloto, muito bom piloto, na verdade os 10 primeiros normal. Pena o nosso Felipe Nasr, que a Sauber foi um ano tranquilo para a Sauber, a gente sabe, não teve muitas inovações. Teve só uma vez durante o ano inteiro, onde todas as equipes aqui, vamos botar até aqui, a Mercedes, Ferrari e RBR e Williams trazem inovações. A Williams talvez a cada 2, mas Mercedes, Ferrari e RBR a cada prova tem inovações. Não tem como uma Sauber trazer uma durante o ano inteiro, fica difícil, complicado. Né? Até acho que fez um bom trabalho o Felipe Nasr esse ano, né? O ano de estreia, somou o dobro da pontuação do companheiro, então tá no lucro. Rapidinho a gente passa pela classificação final agora do campeonato, já que acabou, né, a temporada desse ano, para saber aí como é que ficou a posição do pessoal na tabela aí, que o Hamilton já era campeão, né, antecipadamente. Já era campeão, né? Aqui não mudou nada, o que a gente estava na dúvida aqui há um tempo atrás era esses três aqui, o quarto, quinto e sexto. O que aconteceu? Ontem existia a possibilidade do Bottas ainda ficar em quarto, mas como teve o problema na saída do box lá, que a equipe soltou quando o Button entrava, e aí acabaram com a prova dele, acabou dando Lewis campeão, Nico Rosberg
que era o que se esperava pelo domínio da Mercedes, foi o que se concretizou. Sebastian Vettel em terceiro, agora aqui dá para ver a diferença, ó. 278 contra 150 é muita diferença de dois companheiros de equipa, né? É muito. E Kimi Raikkonen, quarto, Bottas na frente do Massa. O Massa aqui perdeu os pontos do Brasil, que ele foi desclassificado, mas era 4 pontos, também não ia mudar mais. Então aqui ficou mais ou menos parecido às Williams. Kvyat e Daniel Ricciardo, a diferença é 3 pontos, ficou bom. E Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg, que é da Force India. Aqui a gente tem bem certinho, ó. Mercedes, Ferrari, Williams, RBR e Force India. Deu tudo certinho, tudo em equipe, né? Ficou de bom tamanho. A grande surpresa desse ano é aqui, ó. A Force India sendo a quinta força do ano. Isso aí, então, Gilva, né? A gente se despede de você, pelo menos em termos de Fórmula 1 nesse ano, né? Exatamente. Agora é só ano que vem de novo, né? Ano que vem a gente tá aí para trazer as novas informações e se acontecer alguma coisa de novidade agora nesse intervalo, a gente volta a conversar. Qualquer momento o Gilva pode pintar de novo aí na programação. Tá joia, então. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco o nosso assunto continua sendo velocidade, mas agora sobre 2 rodas. A gente fala sobre o desafio Márcio Mai de ciclismo. A gente já volta.